Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito boa noite. Que o nosso Deus e Pai abençoe ricamente a você e a sua família, que o Senhor supra cada necessidade que vocês têm, tá bem? Antes da gente prosseguir, por favor, já deixa o like pro canal, inscreva-se no canal se você ainda não fez, ative o sininho das notificações para você poder ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. E também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo para você colocar nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore, e vamos orar por todos os nomes que estiverem escritos aí, tá bem? Hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou ler para você, tenha um pouquinho de paciência, é rápido, não é demorado, mas é uma leitura que vai te fazer muito bem, tá bem? Vai falar a respeito de uma jovem curada de tuberculose que no início do século XX não tinha cura, não é? Quem tinha o diagnóstico de tuberculose no início do século XX era praticamente uma sentença de morte, tá? Mas olha como Deus reverte as coisas. E também vou falar um pouquinho sobre a vida da doutora Lilian Yeomans, essa mulher que está aparecendo na foto aí, ó, tá bem? Então ouça bem, tudo isso que eu estou lendo foi retirado do livro Escrituras que Curam, de Kenneth Hagin, é o capítulo 5. Então vamos à leitura. Olha só, presta bem atenção, hein? O título deste capítulo é O Remédio de Deus Funciona, um exemplo real. Então o escritor aqui vai colocar o testemunho de uma pessoa que conseguiu receber a sua cura. Olha só, a doutora Lilian B. Yeomans, médica e cirurgiã, foi divinamente curada de uma enfermidade que a levou às portas da morte em função do uso de drogas. A medicina já não podia fazer mais nada por ela. Estava a ponto de morrer e o máximo que a ciência fazia era prever a sua morte. Foi quando alguém lhe falou sobre a cura da mulher com fluxo de sangue registrada na Bíblia, em Marcos capítulo 5, dos versículos 25 ao 34. A doutora Yeomans estava afastada da igreja há muitos anos naquela época, mas ao ouvir a história da cura daquela mulher, buscou imediatamente restabelecer sua comunhão com Deus. Foi então curada, levantando-se do leito de morte. Após ter sido tirada das garras da morte de modo tão maravilhoso, percebeu que a cura divina é um direito e um bem. Começou então a pregar e a ensinar cura divina a partir da palavra, fazendo-o por muitos anos. Em um de seus livros, ela fala da bênção de gozar de 43 anos de saúde divina. Durante esse tempo, a doutora Yeomans e sua irmã compraram uma casa bem grande com o dinheiro de sua herança. Transformaram a casa naquilo que denominaram Lar da Fé, ou seja, um lugar onde acolhiam doentes para serem curados pelo poder de Deus por meio da fé na sua palavra. Todas as pessoas a quem elas ministraram estavam desenganadas. Em outras palavras, os médicos já haviam desistido de lutar por elas. Estavam, por assim dizer, só esperando a morte. A doutora Yeomans e sua irmã raramente perdiam um caso. A imensa maioria foi curada. A doutora Yeomans curou aquelas pessoas fazendo exatamente o que lhe estou dizendo para fazer. Ela lia passagens sobre a cura divina para eles e lhes pedia para confessá-las para si mesmas vez após vez. Elas não podiam ter mais do que 3 ou 4 doentes hospedados em sua casa de cada vez, por isso tinham uma lista de espera. Uma das pessoas da lista, uma senhora que sofria de tuberculose, chegou de ambulância ao Lar da Fé. A doutora Yeomans verificou o pulso da paciente e viu que a mulher estava à beira da morte. De fato, a doutora Yeomans disse que se ainda estivesse clinicando, teria aplicado imediatamente um forte estimulante para o coração da paciente. Mas a médica não tinha licença para clinicar naquele estado americano.
Por isso, apenas fez com que a pobre moribunda fosse acolhida em um dos quartos. A própria doutora Ayomans é quem conta. Olha o que ela diz. Sentei-me ao lado da cama e li a Bíblia para ela. Disse-lhe, feche os olhos e descanse enquanto ouve a palavra. Nas 2 horas seguintes, a doutora Ayomans leu passagens que tratam da questão da cura, como as deste livro, esse livro aqui, tá? Ao invés de dar alguma coisa à mulher para estimular-lhe o coração, a médica ministrou-lhe foi uma boa dose do remédio de Deus, ou seja, sua palavra. A doutora Lilian tinha todas as passagens bíblicas relativas à questão da cura marcadas e leu-as todas para a enferma, de Gênesis a Apocalipse. Note que ela não leu passagens sobre o batismo nas águas. A moribunda não precisava ouvir sobre batismo por imersão. Isso não a curaria. Não, ela precisava ouvir sobre cura. A mulher doente também não precisava ouvir nenhum sermão sobre remissão de pecados e novo nascimento. Ela era salva, já havia aceito a salvação. Ela precisava ouvir alguma coisa relacionada à sua necessidade, ou seja, a cura divina. E louvado seja o Senhor, a palavra de Deus provê o necessário para tudo. A doutora Ayomans continua contando. Li para ela os capítulos inteiros de Deuteronômio 28 e Gálatas 3. Depois, li outras passagens ligadas à cura divina, mas repetia sempre a leitura daqueles capítulos. Depois de algum tempo, perguntei a ela, você notou que de acordo com Deuteronômio 28, versículo 22, essa tuberculose é uma maldição da lei? Notou também que, segundo Gálatas 3,13, Cristo nos redimiu da maldição da lei? Portanto, ele redimiu você da tuberculose. Naquela época, a tuberculose era uma das maiores causadoras de morte nos Estados Unidos. Ainda não se conheciam os prodígios dos antibióticos, nem se dispunha de tecnologia médica avançada. Aquela mulher estava nos estágios finais da doença e virtualmente morta, jazendo numa cama do lar da fé. A doutora Ayomans instruiu a enferma. Repita toda vez que acordar em voz alta. De acordo com Deuteronômio 28, versículo 22, tuberculose é uma maldição da lei. Porém, segundo Gálatas 3,13, Cristo me redimiu da maldição da lei. Logo, Cristo me redimiu da tuberculose. Na manhã seguinte, a doutora Ayomans e sua irmã leram passagens sobre cura para cada um dos 4 pacientes que estavam na casa. A doutora Ayomans perguntou à tuberculosa, a senhora fez o que lhe disse para fazer ontem à noite? Ela respondeu, sim, acho que não dormi nem 10 minutos. Devo ter repetido aquela frase umas 10.000 vezes, só que ainda não adiantou nada. Tudo bem, disse a doutora Ayomans. Continue repetindo. Diga, de acordo com Deuteronômio 28, versículo 22, tuberculose é uma maldição da lei. Porém, segundo Gálatas 3,13, Cristo me redimiu da maldição da lei. Logo, Cristo me redimiu da tuberculose. A enferma continuou o tratamento, isto é, continuou tomando o remédio de Deus. Quando a doutora Ayomans veio ao seu quarto para ler-lhe as escrituras na manhã seguinte, perguntou-lhe, a senhora está dizendo o que lhe disse para dizer? Ela respondeu, sim, parece-me que não dormi nem 10 minutos essa noite. Devo ter recitado aquela passagem umas 10.000 vezes, mas não está fazendo nenhum sentido para mim. Não sinto que esteja tirando qualquer proveito disso. A médica respondeu, tudo bem, apenas continue repetindo para si mesma a declaração. A mulher estava tão fraca e tão acabada que mal podia falar. Por isso, ficou repetindo a frase bem baixinho para ela mesma. Mais tarde, a doutora Lilian e sua irmã estavam na cozinha preparando o almoço quando ouviram barulho de movimentação nos quartos de cima. Parecia alguém pulando e correndo. Todos os pacientes eram terminais e estavam virtualmente mortos, mas um deles havia saído da cama e estava correndo. Gritava, doutora Ayomans, doutora Ayomans!
A médica correu para fora da cozinha a tempo de ver a mulher que estava morrendo de tuberculose saltar escada abaixo exclamando: Doutora Yeomans, a senhora sabia que eu estou curada? Eu estou curada, sou aquela tuberculosa, mas estou curada. A doutora respondeu: Sim, eu sei, tentei dizer-lhe isso nesses últimos 3 dias. O que aconteceu àquela mulher que estava praticamente morta apenas alguns dias antes? A palavra que ela ficou confessando penetrou em seu espírito. Não foi uma poção mágica que a doutora Yeomans lhe tenha dado, nem a sua personalidade forte ou mesmo habilidades extraordinárias que Deus lhe concedera que curaram a mulher. Não, foi apenas a palavra de Deus. Foi apenas a fé na palavra de Deus que curou a enferma e tirou-a do leito de morte. A doutora Yeomans, como se pode perceber, sabia que, afinal, a verdade da palavra de Deus iria encontrar guarida naquele coração. Muitas vezes, as pessoas ficam só esperando que alguém faça alguma coisa por elas. Ficam esperando que um pregador de cura divina os cure, ou então que o Espírito de Deus se manifeste, curando-os por meio de um dom desse mesmo Espírito. Isso se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dos versículos 1 a 11, que fala dos dons do Espírito. O Espírito Santo, contudo, continuando a leitura aqui, pode ou não manifestar-se desse modo. Não controlamos os dons espirituais, apenas Deus pode fazer isso. A manifestação do Espírito Santo é repartida a cada um particularmente como ele quer. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. O Espírito Santo manifesta-se a alguém aqui e a outro ali. E Deus faz disso um sinal, a fim de ganhar a atenção da pessoa e fazê-la conhecer o Deus que está vivo e ativo para que a pessoa creia nele. Entretanto, se alguém fica só, sentado por aí, esperando que uma manifestação do Espírito Santo lhe alcance, pode ser que isso nunca aconteça. Mas deixe-me dizer uma coisa, a palavra de Deus sempre funciona. A palavra de Deus funciona. Quero desafiar você a tomar as passagens deste livro, no caso aqui, esse livro aqui, né? Especialmente Deuteronômio 28 e Gálatas 3, e alimentar-se delas. Inculque-as em seu espírito, meditando constantemente nelas e repetindo-as continuamente para si mesmo. A palavra de Deus é remédio. Assim, tome o remédio. Sua palavra vai tornar-se vida para você e saúde para o seu corpo. Eu li para você aqui, meu amigo e amiga, o 5º capítulo deste excelente livro que se chama Escrituras que Curam, do reverendo Kenneth E. Hagin. E este livro aqui eu li há muitos anos, há mais de 20 anos atrás. Para mim foi uma grande bênção, eu nunca me esqueci desse grande testemunho. E eu vi acontecendo aqui na igreja muitas vezes, quando as pessoas começam a meditar nas escrituras que falam sobre cura, por exemplo, mas meditam e falam a palavra, repetem para si mesmos, vez após vez, até aquilo penetrar no espírito delas. É assim que funciona. Não basta decorar a escritura, tem que falar dela, meditar nela, até que ela comece a penetrar na sua alma. Aí você se enraiza na palavra, a sua fé se fortalece e você recebe a sua cura. Mas não é só para a cura não, é para qualquer outra área da sua vida. Procure na Bíblia passagens bíblicas, promessas de Deus que falam a respeito do problema pelo qual você está passando, que falam a respeito da sua necessidade. Por exemplo, batismo no Espírito Santo. Não era o caso dessa moça aqui não, né? Ela precisava de cura, porque salva ela já era, ela precisava de cura. Talvez você também já seja salvo, só precise do batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, pois a Bíblia tem várias passagens que falam das promessas de Deus com relação ao batismo no Espírito Santo. Talvez você precise de provisão material, a Bíblia também fala. Talvez você precise de provisão para sua família, Deus também garante isso, bênção para sua casa. Enfim, medita na palavra, faça como essa moça fez e receba a sua vitória, tá bem? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos orar ao nosso Deus e Pai? Caso você queira adquirir este livro aqui, nós temos, tá bom, na igreja, é só você entrar em contato conosco que a gente providencia o livro para você, tá bom? Oremos ao Pai. Quer colocar um copo com água aí? É um ato de fé, não é? Não quer? Não tem problema, fica a seu critério, mas vamos orar ao Pai. Nosso Deus e Pai bendito e santo, muito obrigado porque o Senhor é aquele que cura. O Senhor libertou a doutora Lilian Yeomans
do leito de morte. Ela estava quase morrendo devido ao uso de drogas, mas pela fé na tua palavra, ela foi levantada daquele leito de morte e começou a ser usada pelo Senhor. Também, Pai, aquela ex-tuberculosa que estava a ponto de morrer, mas pela fé na sua palavra, Senhor, ela foi também resgatada da morte, ela foi libertada e ficou curada. Assim também eu te peço, Pai, que essa pessoa que ora comigo seja liberta das doenças, das enfermidades, das dores, dos sofrimentos pelos quais tem passado. Ajuda essa pessoa, Pai, a ser liberta dessa dor, desse mal. Talvez não seja nem um mal físico, Pai. Talvez seja um mal na mente, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, esse desespero que essa pessoa sente do nada. Pai, liberta essa pessoa em nome do Senhor Jesus. Também te peço, meu Pai, abençoa essa vida, essa pessoa que ora pela sua família, abençoa o casamento dessa pessoa, restaura, Pai, liberta os filhos das drogas, dos maus caminhos. Abre a porta de trabalho para essa pessoa, Pai, que está pedindo ao Senhor um emprego, um trabalho. Essa pessoa, Pai, que tem um problema grave para resolver essa semana, dá a tua provisão para ela. Essa pessoa que tem uma causa na justiça, seja o advogado, o defensor e o juiz dessa pessoa, Pai. Que o Senhor faça justiça por ela. Proteja essa família que está sendo ameaçada, Pai. Guarda com os teus santos anjos. E para finalizar esta oração, te peço, meu Deus, toca neste copo com água agora, coloca a tua unção em cada molécula desta água e no beber desta água que essa pessoa receba a sua cura, a sua bênção, a sua libertação pela fé. E tudo isso, Senhor, seja para a tua honra e para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, acabamos de orar, beba da água se você colocou, que este lindo testemunho seja uma inspiração para você fortalecer a sua fé, para você também receber o seu milagre e assim glorificar o nome do Senhor. Tá bem? Deus te abençoe grandemente, tenha uma excelente noite e até o próximo vídeo.